novo e bem trabalhado. Só que não vou entrar em muitos detalhes, pois se eu ficar falando deles, não vai dar tempo de falar de outro tipo de hack room. Hack rooms de Pokémon adicionando novos lugares, novos personagens e tal, são bem comuns, mas agora eu vou falar de duas hack rooms em especial que se destacam no meio. Bom, pelo menos pra mim. E elas se destacam por serem baseadas no anime. Lá no desenho do Pokémon. Os jogos são Pokémon Ashes Gray e o Pokémon Naranja. Primeiramente eu vou falar do Pokémon Ashes Gray, que é uma hack room do Firehead. E eu fico impressionado como esse jogo ficou muito bom e idêntico ao desenho. E não, ele não é que nem Pokémon Yellow, que você encontra fatores relacionados ao desenho, como por exemplo começar com o Pikachu, conseguir pegar os iniciantes e etc. Não, esse jogo é idêntico ao desenho mesmo, idêntico. Quando você começa o jogo, você já encontra aquela introdução clássica e o Ash de pijama. Então você vai até o laboratório de pijama mesmo, e lá você fala com o professor Carvalho, e ele fala que você chegou atrasado e que só sobrou um Pokémon, que no caso é o Pikachu. Pra você ver como ele é igualzinho. E o legal desse jogo é que eles foram muito detalhistas mesmo. Eles colocaram partes do desenho, como por exemplo, quando você rouba a bicicleta da Misty, ou quando você luta com o Brock e começa a sair água dos alarmes de incêndio, e esse tipo de coisa. E não foram só partes marcantes do desenho que eles colocaram. Eles lembraram de tudo que você imaginar tá lá. Colocaram as partes em que você tem que escolher abandonar os Pokémons, como o Pidgeot, o Butterfree, partes que são totalmente fillers no desenho, como por exemplo o Jigglypuff, que tem que fazer aquele Alakazam gigante e o Gengar pararem de brigar. Tudo mesmo, tudo que vocês pensarem. Colocaram até quando o Ash ganha da Liga. Não ganha? É porque ele nunca ganhou mesmo. Quem mandou não evoluir seus Pokémon, seu puto? Enfim, na minha opinião, essa é a melhor versão hack de todas. Porque você pode seguir igualzinho ao desenho, ou brincar de e se? Como assim? É simples, você pode falar pra si mesmo. E se o Ash não abandonasse tal Pokémon? E não abandonar no jogo e ficar usando, por exemplo, o Primeape pro jogo inteiro. Ou até mesmo pensar, e se o Ash ganhasse a liga? E você pode fazer isso acontecer. Só em uma hack room mesmo, pra isso acontecer, mas tudo bem. De qualquer modo, essa hack é simplesmente espetacular. E cheia de pequenos detalhes e coisas que qualquer fã de Pokémon abre um sorriso ao se lembrar daquele episódio do desenho que nem lembrava que existia mais. O outro game relacionado ao desenho que eu ia falar é o Pokémon Naranja, que também é referente ao anime do Pokémon, só que a segunda temporada. E é basicamente a continuação do Pokémon Ashes Gray, ou seja, quando o Ash vai para as Ilhas Laranjas lá no desenho, com a Pokébola GS e tal. Assim como no Ashes Gray, esse jogo foi feito baseado no anime de uma forma muito detalhada, como por exemplo as partes fillers do desenho, quando o Ash encontra Pokémons rosados por causa da fruta rosa lá, ou até mesmo quando ele encontra o Onix de cristal. E como eu falei antes do Ashes Gray, já não tem muito o que falar desse jogo, porque a ideia é exatamente a mesma. E o que eu achei mais interessante desses dois jogos é que eles são referentes à primeira e à segunda temporada do desenho. Não seria legal se tivesse continuação desses jogos, como por exemplo da terceira, quarta, quinta temporada e por aí, ou pelo menos de cada região diferente relacionada ao desenho? Eu acho que ia ser uma experiência bem bacana. Saindo um pouco agora do desenho, vale a pena falar de algumas hack rooms, digamos, interessantes. Não como as que eu falei no começo do vídeo, que são personagens novos e tal, mas apenas interessantes. Como por exemplo, o Pokémon Emerald Randomize, que é basicamente o Pokémon Emerald. Nada demais, não é? A não ser pelo pequeno fato que você pode encontrar Pokémons randômicos por aí. Você pode encontrar tanto um Mudkip level 3 no meio do mato, quanto você pode encontrar um Dragonite level 13. E até lendários você pode sair encontrando pela mata. Sim, o jogo pode ser extremamente divertido devido a esse fato. Imagina você chegar no primeiro ginásio e jogar a porra de um Mewtwo, o cara já te dá as 8 insígnias de uma vez. Outro tipo de hack interessante são aquelas que deixam os jogos mais difíceis, como por exemplo o Firehead Omega, que é basicamente o Pokémon Firehead, só que com nível de dificuldade elevado. Como por exemplo, os treinadores têm Pokémons de levels mais altos, a chance de capturar o Pokémon é menor, normalmente todos os líderes de ginásio usam 6 Pokémons, e por aí vai. E o legal é que essa ideia desse jogo do Pokémon Red Omega iniciou os projetos do jogo Pokémon Blaze Black 2 e Pokémon Volt White 2, que é a mesma ideia de deixar o jogo mais difícil, só que dessa vez com os jogos de DS do Pokémon Black 2 e Pokémon White 2, né? E já falando de hack rooms interessantes, vale a pena falar de duas hack rooms especiais. Por que elas são especiais? Porque elas são focadas no terror. Como assim? São hack rooms focadas para dar medo. E essas hack rooms são Pokémon Creepy Black, que se trata de uma hack onde você usa o Pokémon Ghost. O jogo foi baseado em uma creepypasta muito famosa. E o outro jogo é o Pokémon Lost Silver, que na realidade não chega nem a ser uma hack room, pois ele é um arquivo de PC executável. Mas tá valendo porque ele imita igualzinho o Pokémon Gold e Silver. Ele também foi baseado em uma creepypasta, e se trata da morte do treinador e de seus Pokémons.
Fugindo um pouco do assunto terror, vamos agora para o assunto comédia. Para finalizar, eu vou falar de um game que é genial. Simplesmente genial pelo fato de ele ser uma bosta. Sério, o nome do game já diz tudo. É Pokémon My Ass, ou seja, Pokémon Minha Bunda. Você basicamente é um cara que é um playboyzinho que não liga pra nada aí, é tudo lá. Só que um belo dia, o professor te chama pra começar sua jornada Pokémon e você aceita. Só que tem uma condição, você fala com seu rival e vocês apostam uma coisa pra ver quem ia ser o melhor treinador. E o que vocês apostam? A bunda. É, exatamente, vocês apostam a bunda. Quem perder essa aposta tá literalmente fudido, hein? Genial. O jogo é muito engraçado e ele é uma mistura de mapas novos com mapas antigos. Mas o legal mesmo do jogo é o fator dele ser engraçado com qualquer coisa. Por exemplo, essa placa logo em Pallet Town, que você conversa com ela e ela manda você se fuder. É bem por aí mesmo o nível desse jogo. Mas o jogo não é como parece, ele não é só palavrão e tal. Tem muitas coisas modificadas nele, como por exemplo os inimigos. O Brock, por exemplo. Você lembra que no desenho ele era tarado por qualquer mulher, né? Bem, nesse jogo ele ainda é tarado, mas não é muito bem por mulher, né? Se é que vocês entenderam por essa imagem aí, né? Tem também o Squirtle, que se encontra no esgoto, e que ele parece com alguns personagens bem famosos. Provavelmente você conhece, não é? E também existem lojas ilegais que vendem Pokémons. Não sei se era ilegal, mas se não é, deveria ser. E claro, você pode dirigir um carro, porque, né? Bicicleta é pra otário. Esse jogo é realmente muito tosco. E se você quiser jogar algo mais sem compromisso e que seja engraçado, esse jogo é perfeito pra você. É, galera, essas foram as hack runs boas de Pokémon que eu escolhi para falar nesse vídeo. Existem muitas e muitas outras boas também, mas eu basicamente escolhi as que eu achei melhores, as que eu achei mais interessantes, mais bem feitas ou até mesmo mais engraçadas. E vale lembrar que, como se trata de hacks, existem várias e várias versões da mesma run, como por exemplo, no Pokémon Ash's Grey, existem versões mais antigas da run, em que o Ash não usa pijama, em que as cutscenes não são tão bem feitas, e por aí vai. Sobre as outras hacks bem feitas que eu não citei nesse vídeo, com certeza muitos de vocês vão olhar e falar, putz, ele esqueceu aquela ali. Então comentem aí no vídeo qual hack run você acha que deveria estar aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, ficamos por aqui com mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, né? Porque esse botão tá aí pra isso mesmo. Então, se você gostou, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito ou é novo aqui no canal, sinta-se à vontade em clicar em inscrever-se, que aí você vai ficar por dentro de tudo que eu vou estar postando por aqui. É isso aí, galera. Valeu e tchau!